Muita gente está preocupada com o que a gente vê na imigração hoje em dia, com a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que está acontecendo, é fato. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scler. Henricão, vamos embora? Vamos. Henricão tá na Flórida agora, então vocês vão ver esse nosso estúdio, esse nosso cenário agora, de agora em diante, por muito, muito tempo. Lembrando que o Papo Migratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner e também da SLS Legal, que é o nosso escritório de advocacia em Washington, D.C., e eles são o caminho mais fácil e mais próximo de você e do mundo. E o objetivo desse canal, como sempre, é humanizar o pleito migratório, a jornada migratória, mostrando para vocês a realidade por trás, o nosso dia a dia aqui também. E hoje vamos falar sobre um assunto que se tornou polêmico, mas não é tão polêmico assim, já dando um spoiler já no primeiro minuto do vídeo. Exatamente. Acabou o EB12, acabou o EB1, não tem mais visto. O que a gente viu de clickbait dizendo o seguinte: EB1 e EB2 estão suspensos, não tá no gibi. Isso tem a única finalidade de conseguir likes e de fazer com que as pessoas cliquem na publicação para assistir. Gerar audiência. Gerar audiência. Então, de cara, a gente vai começar aqui dizendo o seguinte: isso é muito comum, acontece sempre no final do ano fiscal, né, meu caro? A gente vai esmiuçar isso, mas acontece sempre no final do ano fiscal. E isso pode ser encarado para os otimistas e para quem não é o perseguidor de likes como um significado bom. Um movimento bom significa que os vistos estão sendo aprovados, estão saindo, tanto é que estão terminando as cotas muito próximo do final do ano fiscal. Então eu acho que isso é de cara, né, meu irmão? Concordo 100%. E a gente sempre fala, né, o pessimismo gera entrega nas redes sociais, então o pessoal gosta de ser pessimista, a gente não consegue ser. Aí... Não, mas manda a sua frase clássica, que virou moda. Virou moda ser pessimista? Pronto, é isso, é verdade, virou moda. Virou moda, o Cavaleiro do Apocalipse, né? Gente, eu vou te pedir logo no início para você se inscrever no canal. Vai lá, se inscreve, compartilha com teus amigos, dá um like aqui, pra gente é muito importante, deixa sugestão. Essa aqui é uma sugestão, esse episódio de hoje é uma sugestão que a gente recebeu recentemente porque nos encaminharam. Até anotar aqui no meu caderninho as sugestões que a gente recebeu nos últimos vídeos. Isso é muito importante porque a gente quebra a cabeça, a gente não é tão criativo assim, então vocês podem nos ajudar com sugestões de vídeo. A gente gravou um episódio anteontem em Orlando, que a gente começou a falar de carro. E a gente falou, não, vamos deixar isso para um outro episódio, porque senão a gente vai se perder aqui no Foi na live ontem. Foi na live? Foi. Então, a gente gosta muito, a gente precisa muito que vocês nos encaminhem aqui as sugestões, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem falar. Mas vamos ao tema principal. Henricão, dá um overview, explica um pouco o ano fiscal, desde o início, quando começa, quando termina, quantas são as cotas, como são definidas, dá uma passagem geral. E para vocês entenderem que é muito mais simples do que muita gente imagina, porque é matemática, não tem bola de cristal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Em relação ao boletim de vistos e a cota, é matemática, é oferta e demanda. Não tem segredo, não tem o imponderável, o intangível, não, nada disso. Existe uma cota de vistos para cada uma das categorias, das preferências. Então, o EB1, por exemplo, 40 mil green card por ano. Aí eu falo EB1A, EB1B, EB1C. O EB2 também, tanto o EB2 NW quanto o EB2 com sponsor. 40 mil também. É isso que eu ia perguntar, são 40 mil, repete o número pra gente. 40 mil para a preferência. Então, as preferências possuem subdivisões. A primeira preferência, as habilidades extraordinárias, possuem subdivisões entre o A, o B e o C. De maneira bem resumida, o A é o mais comum, é aquele que você não precisa ter uma proposta de emprego, um contrato de trabalho nem nada. Você está aplicando para aquela preferência e ela é mais ampla. O B, normalmente, professores, pesquisadores, pessoal da área acadêmica que já tem uma proposta, uma oferta uma job offer de uma universidade aqui nos Estados Unidos, o B faz muito sentido. E o C é aquele caminho natural do L1A, aquele empresário, aquele executivo que está vinculado, veio através do L1A, está aqui há mais de um ano, trabalha numa multinacional, um grupo econômico que possui sedes em qualquer país estrangeiro e nos Estados Unidos também. Depois de um ano ele consegue aplicar para B1C. Então, essa cota de 40 mil engloba essas três subdivisões e eu posso antecipar para vocês que o EB1A provavelmente consome 85%, 90% dessa cota total. Então vamos lá, EB1A não precisa de patrocinador, EB1B precisa de patrocinador e o EB1C também precisa de patrocinador. Também. Então no EB1
tem 3 categorias, uma não precisa de patrocinador, 2 precisam, tem uma cota de 40 mil vistos anuais, né? Só um asterisco que é um processo muito mais simples do que o do EB3, por exemplo, passar por certificação laboral, mas ainda assim você precisa estar vinculado a um empregador. Legal, legal. E como é que são definidas essas cotas antes de você passar para o EB2 e o EB2NW? Não, essa cota é global. Uhum. E existe uma porcentagem por cada uma das preferências. Então, existe um total de 150 mil vistos e dentro dessas preferências possuem subdivisões, inclusive com limites de países. É por isso que alguns países como México, Índia, China, Filipinas têm um número inferior e tem a fila no Visa Bullet maior. É por conta desse limite. Então, mas o cálculo final que importa são os 40 mil para EB1, 40 mil para EB2, a mesma coisa, EB2 com sponsor ou EB2NW, que é o sem sponsor. E essa cota vai sendo consumida ao longo do ano. O ano fiscal, ele começa no dia 1º de outubro. O ano fiscal 2026 já começa em 2025, 1º de outubro de 2025, e vai até 30 de setembro de 2026. A gente tem essas cotas renovadas. Renovadas. Então eu não posso mais aplicar, não posso mais submeter a minha aplicação. O que isso significa na prática também, irmão? Pode submeter, pode aplicar, isso não atrapalha. Você não vai ter a emissão do seu Green Card. Então, não vai ter I-485 sendo aprovado para quem fez ajuste de status e para quem está... As entrevistas consulares também não estão acontecendo ao longo desse mês de setembro. Basicamente, eles vão deixar... É como se tivesse acabado o papel da impressora do Green Card. As senhas. São 40 mil senhas. Aprovou, toma aqui sua senha, toma sua senha. Você está na fila ali, está no banco, na Caixa Econômica para pagar uma conta e o cara falou, agora o pessoal saiu pro almoço, meio-dia, a gente não está atendendo ninguém, às 2 da tarde a gente volta e o próximo da fila vai ser você. Mas ele continua te dando a senha. Você foi aprovado, a senha. Não significa que hoje todo mundo vai ser negado, não, né? Continua sendo aprovação, continua acontecendo. A gente está aqui, a gente pode ter algum cliente sendo aprovado nesse momento, não tem problema. Para aprovação de 140, a gente não tem problema nenhum. Isso é muito importante porque isso não afeta em absolutamente nada você que está pensando em iniciar um pleito imigratório de Green Card, seja um EB1, seja um EB2, EB3, EB4, não interfere em absolutamente nada. Isso vai impactar as pessoas que já estão aprovadas, que por acaso, nesses 20 dias, tinham uma entrevista agendada e o cartão seria confeccionado e entregue nesse período, e não vão ser a partir de 1º de outubro. Exatamente. Reagendadas reuniões. Ou seja, justifica todo esse pânico que você Primeiro, isso é muito comum. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu no passado, aconteceu no retrasado. E segundo, tem um lado bom disso. Sinceramente, tem uma boa notícia. E o pessoal precisa ser pessimista. Então, eu vou dar uma boa notícia. Inclusive, essa boa notícia normalmente derruba o nosso engajamento. Então, ao longo dessa boa notícia, curte aqui esse vídeo, comenta, se inscreve no nosso canal, porque vai nos ajudar a melhorar a nossa entrega aqui na plataforma. Mas a boa notícia é o consumo dos vistos. Então, é uma cota de 40 mil que começou lá atrás, em 2024. Então, vamos lá, 40 mil ao longo do ano. Passou outubro, passou novembro, dezembro, está sobrando 30 mil, já vai sendo consumido. E como que está sendo consumido? Está sendo consumido com caso sendo aprovado, Green Card sendo emitido. Ele só vai ser consumido se as coisas estiverem funcionando. Ah, Henrique, existe possibilidade do ano que vem sobrar? Existe. Se sobrar, uma notícia, porque negaram. Negaram mais casos do que a cota. A cota é para emissão de Green Card, não existe cota para aprovação de 140. Então, o EB2NW no ano fiscal passado foram 70 mil aprovações por uma cota de 40 mil. E é por isso que existe o Visa Bulletin, para organizar essa fila. É o fiscalzinho ali no banco, falando, ó, toma aqui, pega a sua senha, aperta o botãozinho ali de EB1, essa aqui é a sua senha, EB2, essa aqui é a senha, EB3, EB4, e por aí vai. Então, a função é essa. Se tem visto aprovado, se tem 140 aprovado, tem visto sendo emitido, tem cota sendo consumida. Isso é matemática. E isso derruba muito aquela ideia de não aplicar, então. Acaba com isso, né? Porque você tem que continuar, tem que dar entrada no seu processo, tem que dar entrada no seu pleito imigratório. Há quem diga que se você protocola o seu caso no início do ano fiscal, ou seja, agora seria um ótimo momento, porque você começa agora para protocolar daqui a 2, 3 meses, você vai pegar a fila fresca, mas na prática essa fila se refere aos casos que já estavam aprovados, mas pode ser um mito, uma verdade, mas o que a gente vê na prática também é que no início dos anos fiscais, os números de aprovação aumentam. Então a gente vê dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a aprovação rodando, tem até um gráfico, uma linha bem acentuada nesse período, depois ele vai equilibrando e depois ele vai caindo, né? Mesmo um número de aprovação não estando diretamente relacionada. É uma forma de também ter esse controle, né? De estar ali muito próximo da cota, embora tenha 70 mil aprovações para 40 mil. O dobro quase, né? Quase o dobro. Provavelmente esse ano fiscal pode ser que seja o dobro. A gente não tem os dados completos, os dados vêm com certo atraso, porque precisa ser atualizado, mas é possível. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, eu vou pedir para vocês curtirem o canal,
Conta a tua estatística. Tua estatística aumentou, não aumentou? Como é que tá? Tô com saudade da minha estatística e hoje acontece uma coisa interessante. Todos os vídeos do YouTube que eu assisto, eu penso, vou lá curtir. Primeiro que eu sei o trabalho que dá, que a gente tem aqui, que a gente se dedica para passar esse conteúdo, um conteúdo de qualidade para vocês. E a estatística é a seguinte, 50% das pessoas... Era assim, eu tô contribuindo para melhorar. Tá mudando. Tá mudando. Mas 50% das pessoas que assistem qualquer vídeo no YouTube, não só do nosso canal, acabam não curtindo, não comentando. E isso acaba atrapalhando aquela pessoa que está produzindo aquele conteúdo. Então, queria pedir novamente para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no canal, principalmente se vocês estão sendo impactados. Se o seu sonho é morar nos Estados Unidos ou se você já está no processo migratório, também deixa um comentário que a gente certamente vai fazer um vídeo especial para você. Boa, então eu também vou aproveitar e fazer um jabá. Aqui num desses cantos da tela, direito ou esquerdo, ou embaixo, talvez no link, talvez seja até mais fácil, eu vou te pedir para escanear esse QR Code aqui e clicar no link abaixo para que você preencha um formulário. Se você sonha morar nos Estados Unidos, você acha que é para você, se faz sentido para você morar num país seguro e na maior economia do mundo, em que seus filhos vão estudar numa escola pública, que você não tem um buraco na rua que vai te custar um amortecedor do carro a cada 6 meses. Então, se faz sentido para você mudar de país, se ficar longe da sua família é de alguma maneira aceitável diante desses benefícios, eu vou te pedir para preencher o formulário aqui, agendar uma reunião com a gente. Ali tem perguntas que falam de EB1 e de EB2. É um formulário que vai direcionar o pessoal que vai conversar com você, o pessoal do marketing, provavelmente o Ivo ou a Sofia, a entender o seu perfil para te chamar para uma reunião, para te esclarecer dúvida e te chamar para reunião. Não se preocupe e não é para ficar chateado se talvez não seja o seu momento de aplicar. Eu acho que a gente tem um papel educacional e informativo. Então a gente tem que informar que existe a possibilidade de visto, mas a gente não tem que vender. A gente tem que entender se aquele visto se aplica, o perfil do cliente, se o cliente está pronto para isso em todos os aspectos, né? E aí, sim, se for o caso, se tudo isso der match, você tem que seguir com o processo imigratório, o início do pleito imigratório, que demanda comprometimento, trabalho, carinho, energia positiva do início até o final. Se você tiver um caso negado, acontece, quem disser que não acontece não é verdade. Então, se você tiver o caso negado, se mantenha da mesmíssima maneira, com o sonho completamente ativo e pronto para continuar, porque existem saídas, existem ferramentas, a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Então, é para você que sonha em morar nos Estados Unidos, clica aqui embaixo, ou então escaneia o QR Code aqui e agenda uma reunião com a gente. E o interessante desse formulário é que, primeiro, o pleito migratório começa ali. E muitos clientes conversam isso com a gente, né? Preenchendo o formulário, já começava a entender o que eu precisava ali ao longo do pleito migratório. Então, isso ajuda vocês, como cliente, ajuda o nosso time jurídico para fazer essa análise de uma maneira muito mais assertiva. E é muito comum. A gente recebe muitas mensagens: Henrique, eu sou engenheiro mecânico e quero aplicar para B2. Eu sou elegível, eu sou policial militar, eu sou médico das mais variadas especialidades. E eu respondo, o formulário serve para isso. O formulário nos dá um mapa da sua carreira, ajuda o nosso time jurídico, o nosso time comercial, a nossa equipe a fazer uma imersão e a partir dali já começar a traçar um planejamento. Então, super importante clicar ou escanear o QR Code para a gente ter acesso a essas informações. Boa, boa. Quais são as orientações gerais que você acha que faz sentido dar para quem pretende começar o seu pleito imigratório? Aplica agora, vambora, é bom, não é bom, esteja preparado. O que você orienta para quem está ali assistindo agora e vai preencher o QR Code? O que esperar dessa jornada? O que eu vejo é o seguinte: se você tomou a decisão, você junto com a sua família, você pensa que o futuro dos seus filhos, o seu futuro é nos Estados Unidos, Henrique, nos próximos 2, 3 anos, no próximo ano, ou o tempo que for necessário, mas o meu futuro é nos Estados Unidos, o momento para aplicar é agora. Porque tem toda uma fase de construção do caso, tem uma fase de envio, protocolo para a USCIS, os governos mudam, tem cliente que começou com um presidente, foi aprovado com outro, isso acontece, ou seja, é importante fazer um planejamento de médio prazo, mas mais importante que isso se você tomou a decisão, que é o mais importante. A gente não está aqui para convencer, a gente não vai convencer ninguém a vir para os Estados Unidos. Eu não tenho esse poder, o Bruno não tem esse poder, ninguém tem esse poder. A decisão vai ser sua, a partir de uma conversa, de um amadurecimento, de um histórico, sua e a sua família. Então, você ultrapassando essa barreira, o momento é agora, não tenho dúvida nenhuma. Legal, bacana, né? Você está falando isso, e isso é muito legal, porque muita gente está preocupada com o que a gente vê na imigração hoje em dia, com a crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que está acontecendo, é fato. Ontem a Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, não direcionou para o Brasil, tá? Quem faz essa interpretação também é maldoso demais, mas ela disse que os Estados Unidos poderiam usar o poderio militar se fosse para evitar
evitar ou para proteger a liberdade de expressão, né? Que fosse para proteger a liberdade de expressão, fazer com que a liberdade de expressão fosse mantida e fosse firmemente protegida em todos os lugares do mundo. Então não é direcionado para o Brasil. Por que se fez essa relação? Porque quando ele tarifou, ele disse que a liberdade de expressão estava sendo de alguma maneira censurada, além de que havia um julgamento injusto no Brasil. Mas o fato é que os pleitos imigratórios, eles se iniciam agora, eles duram aproximadamente 3 meses dentro do escritório, porque vai e vem, sim, dá trabalho, sim. Depois ele é protocolado. Então a gente está falando de uma aprovação que vai acontecer em 8. Ah, mas demora muito. Cara, que bom que demora muito, porque agora eu diria que é o momento mais confuso entre os países. Não é na imigração, mas é entre os países. Então, inicia o pleito imigratório, espera essa história passar, continua com ele espera passar, no sentido de torce para demorar. Eu falei isso numa reunião ontem, torce para demorar, porque agora a gente vê aprovações acontecendo diariamente. Eu digo que tá bom, o sistema migratório hoje em dia para brasileiros está muito bom. No entanto, essa crise migratória está se acirrando, mas eu também não acho que você deve deixar o sonho passar. Ontem eu falei com uma pessoa que ela falou assim, ou eu aplico agora ou eu aplico daqui a 12 anos. Porque agora ele estava indignado com o que estava acontecendo, porque ele estava vivenciando, mas daqui a 12 anos ele se aposentaria. 12 anos ele se aposenta. Então aplica agora. Exatamente, eu falei, aplica agora, porque não vai mudar. A situação até a sua aposentadoria imigratória, ela pode mudar completamente. Para melhor e para pior. Mas o que a gente vê hoje em dia é ela subindo cada vez mais a régua. Eu tenho um ponto interessante sobre isso, conversando com um cliente, e aí olhando para trás, traçando um pouco a nossa trajetória de quase uma década nesse mundo de imigração, talvez não tenha tido nenhum momento mais crítico para a humanidade do que foi o Covid. E naquela época, muita gente falou, não vou aplicar a Covid, incerteza, ninguém sabia se ia estar vivo no dia seguinte, era uma questão realmente muito mais... Aplicar e morrer também aplicar não e morrer, muito mais grave do que a atual. Mas o que eu vejo, fazendo esse paralelo de lá para cá, muita gente aplicou, muita gente foi aprovada e muita gente está aqui há 2, 3 anos. Eu presenciei, testemunhei muita gente sendo aprovada, né? Principalmente no pós-Covid. Sobrou, né, irmão? Sobrou. No período do Covid sobrou visto, porque muita gente deixou de aplicar. Pegava a cota de Family Base e jogava para Employment Base. Essa cota de 40 mil, eles pegavam de outros vistos que não tinham sido consumidos, e eles podem fazer isso, e jogavam para dentro do EB12 e do EB1. Mas o que eu ia dizer é, em contrapartida, muita gente aplicou e foi aprovado, em contrapartida, muita gente falou, não vou aplicar, vou esperar o Covid. Aí passa o Covid, o Trump perdeu a eleição, agora a situação tá meio estranha, eu não vou aplicar. Aí veio o Biden, não, mas agora é o Biden. Aí, agora é a eleição, esse ano de eleição meio complicado. Aí o Trump vence a eleição. Não, porque agora o Trump vence a eleição. Mas esses fatores externos fazem parte da nossa vida para sempre. Vai ter sempre alguma coisa acontecendo, vai ter uma guerra, vai ter uma pandemia, vai ter um fator externo, vai ter uma tarifa. Amanhã acaba a tarifa e ninguém vai tocar mais nesse assunto. Daqui a pouco não vão aplicar porque é a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo tá chegando, não vou aplicar porque é Copa do Mundo. Meu Deus uma procrastinação, e eu vejo que quem adiou, muita gente está aplicando hoje, fala, eu queria ter aplicado na época da pandemia, fiquei preocupado. Cara, a época da pandemia talvez tenha sido a época mais acessível, mais fácil de aprovação de EB2NW e de EB1A. Enfim, a conclusão disso é que essas coisas são cíclicas, inclusive a política é cíclica, e você que tem que definir. Não são fatores externos porque o tempo passa, a vida vai passando, o Trump vai chegar, o Trump vai passar, vai vir o próximo presidente, pode ser republicano, pode ser democrata, mas as coisas continuam, as cotas continuam sendo renovadas e continua tendo muitas famílias chegando aqui nos Estados Unidos. Ótimo, concordo com você plenamente. Vamos responder uma pergunta antes de encerrar esse episódio, que já tem mais de 10 minutos. Vamos responder essa pergunta. É de um policial, que é um público que a gente tem muita audiência desse público policial. A gente foi um dos escritórios pioneiros a fazer caso de policial, a gente tem muita expertise, a gente tem diversos policiais, desde oficiais, praças, soldados, cabos, tenentes, capitão da polícia, enfim, a gente tem policial federal. Ontem eu falei com um policial federal, ele falou, mas e vocês fazem mais polícia militar? Não, a gente faz pessoal do exército, a gente faz policial penal, porque a base é a mesma, tá? São profissionais extremamente qualificados e são profissionais muito solicitados aqui nos Estados Unidos e muito bem-vindos. Mas a pergunta é a seguinte, sou PM em São Paulo há quase 14 anos, tenho 40 anos, sou casado sem filhos, o que você indica? Qual é o melhor visto para o meu perfil? O nosso formulário que vai nos dar muito instrumento para a gente poder dar essa resposta mais assertiva, mas você tem um potencial grande para a B2NW, o nosso jurídico vai fazer essa análise, obviamente, mas você tem um potencial muito grande da B2NW, você tem um potencial para a B1, depende um pouco dos... E é por isso que eu sempre falo do formulário. Às vezes tem policiais, às vezes são do mesmo batalhão, mas um tem uma carreira
pouco mais acadêmica, fez um mestrado, tem comissão de jogador de banca, colaborou no concurso da Polícia Militar e por aí vai. Outra é mais do dia a dia, ou seja, muito operacional, também é um excelente caso, mas são vertentes diferentes e podem ter aplicações diferentes. Mas você tem um potencial muito grande de elegibilidade, a B2NW, a B1, de novo. A gente precisa ter o carimbo do nosso time jurídico, fazer essa análise junto com toda a equipe para ser assertivo, mas muito potencial. Eu diria B2NW, tem que responder uma coisa, B2NW. Pronto, é B2NW, talvez exceptional ability, se ele não tiver ali uma formação, uma graduação, né? Exato. Bom, gente, assim a gente fica com esse episódio que foi dedicado ao fim da cota de Green Card, algo completamente normal, mas em compensação ao início de um novo ano fiscal, ou seja, as esperanças se renovam. Só que a gente já desmoronou completamente essa teoria, dizendo que as aprovações continuam acontecendo. O que acontece nesse momento é que os Green Cards em si não estão sendo confeccionados. Ou seja, se tem entrevista para acontecer do dia 7, salvo engano, foi quando o EB1 ficou suspenso, acabou a cota. Então, até o dia 30, você não vai ter entrevista, consequentemente, você não vai ter Green Card emitido. Mas a partir do dia 1º de outubro você vai ter Green Card emitido. Então, gente, muito obrigado. A gente vê vocês no próximo episódio. Qual é o próximo? Já sabe? Eu sei, mas eu não tenho certeza, então não vou falar agora. A gente vê vocês no próximo. Um abraço.